Damos boas-vindas a todos e dizer que é um prazer, né? Estar com nossos irmãos para mais uma reunião que vamos aprender mais sobre Jeová e adorar Ele, né? E para começar a reunião, nós vamos começar com um cântico. O cântico é o 135, então aqueles que puderem, né? Ficar de pé. O cântico 135 tem o tema Seja sábio, meu filho, baseado em Provérbios 27:11. Então vamos começar a nossa reunião com um discurso público. Quem vai fazer para a gente o discurso é o irmão José Rilmar, da congregação Jardim Rosa Garcia, de Tatuí, São Paulo. O tema do discurso é: Como podem os jovens enfrentar a crise atual? Vamos prestar atenção. Jeová ama muito você, jovem, que está assistindo a esse discurso agora. Nós também nos sentimos muito honrados por ter você do nosso lado, juntos na adoração ao nosso melhor amigo, nosso querido Deus, Jeová. Essa gravura que está aparecendo aí, ela mostra um retrato do quanto esses jovens representam a alegria, o entusiasmo pela verdade. A grande variedade também está presente no próprio povo de Jeová, um povo milagrosamente unido pela língua pura, pela palavra da verdade de Deus. E muitos de nós já fomos jovens, também num lar cristão, fomos bem orientados e tivemos o privilégio de ser alcançados pela verdade cedo na vida. Outros não tivemos esse privilégio, mas aprendemos também o valor de estar nesse lugar seguro, que é o paraíso espiritual que Jeová nos dá. Assim, jovem, encare como uma provisão divina, uma prova do amor de Jeová por você pessoalmente,
o fato dele ter dado esse tema para nós falarmos um pouco juntos, com base na palavra sagrada dele, a melhor orientação para a humanidade. O tema que nós vamos analisar é como você pode enfrentar a crise atual e como você pode também ser ajudado, tanto na família como na congregação, a enfrentar essa crise com sucesso. Bem, mas como podemos dimensionar o tamanho dessa crise? Brevemente, vamos fazer uma comparação. Pense nas escolas nos Estados Unidos na década de 40. Uma Despertar de 88 trouxe essa pesquisa que foi feita naquela época. A década de 40 foi, no início dela, a humanidade enfrentou ainda boa parte da Segunda Guerra Mundial, que terminou em 1945, e depois disso veio um meio de prosperidade. Depois da confusão da guerra, grande prosperidade para a humanidade. E quais eram as principais dificuldades que os jovens, muitos na sua idade, enfrentavam naquela época? Bem, a pesquisa revela 7 pontos graves de conduta. Veja só: conversar durante a aula, mascar chiclete, fazer bagunça, correr pelos corredores, sair do lugar na fila, não usar o uniforme da escola, não jogar papel no cesto de lixo. Parece brincadeira, não é verdade? Mas não é. E comparando com o que as gerações atuais têm enfrentado, até nos últimos poucos anos, nas escolas de verdade, da vida real, talvez você possa comparar com a escola aí na sua região. Quais você diria que são os principais problemas graves? Bem, eu já tenho alistado aqui 18. Talvez você possa me ajudar depois com mais alguns. Mas olhe só o que pesquisas recentes mostram: estupro, roubo, bullying, agressão física e moral, arrombamento, incêndio proposital, bombas, assassinato, suicídio, falta sem motivo, vandalismo, extorsão, uso e tráfico de drogas, embriaguez, briga de gangues e facções, gravidez indesejada, aborto e doenças sexualmente transmissíveis. Terrível, não é verdade? É o cenário atual, é o cenário que nós enfrentamos, que você enfrenta, em especial nas escolas, jovem. Vê, o tamanho desse desafio não é pequeno, mas Jeová se importa muito com você. Pense primeiro que, pensando nas profecias sobre identificação dos últimos dias, como você compararia, o quão avançado estamos? Talvez podemos ilustrar isso. Imagine que você tem os primeiros sintomas de um doente, lá em 1940, e você está acompanhando a evolução desse paciente, e agora ele mostra esses sintomas muito mais graves. Esse sistema de coisas está fadado ao fracasso, está muito perto de expirar, de morrer. Mas nós não precisamos ruir com ele. Você, jovem, tem na sua mão uma importante decisão. A sua escolha vai definir o seu futuro, mas não é uma escolha que você vai fazer anos à frente. É agora, é no momento, se você vai escolher servir a Jeová ou permanecer na adoração pura dele. Isso vai fazer toda a diferença. Mas é preciso entender os motivos principais dessa crise. Que texto em especial você escolheria para citar talvez o ambiente em que você está crescendo, em que você e nós também estamos enfrentando essa crise? Convido você a abrir a sua Bíblia em 2 Timóteo capítulo 3. Veja sob essa perspectiva esse texto. Acompanhe comigo a leitura, por favor. 3 de 2 Timóteo, vamos ler ou considerar os versículos de 1 ao 5. Mas saiba que nos últimos dias haverá tempos críticos, difíceis de suportar. Um ambiente ideal para crises, não é verdade? Para dificuldades, para desafios, para decisões importantes também. O que marcaria o ambiente, as qualidades predominantes, ruins nas pessoas nesse tempo? Veja só, compare com a realidade, jovem. Pois os homens só amarão a si mesmos, amarão o dinheiro, serão presunçosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, desleais, desnaturados. Não estarão dispostos a acordos, serão caluniadores, sem autodomínio, ferozes, sem amor ao que é bom. Traidores, teimosos, cheios de orgulho, amarão os prazeres em vez de a Deus.
Que realidade cruel, né? Define bem esse ambiente tóxico, cheio de coisa ruim, que pode influenciar um adulto, e você também, jovem, mesmo que seja bem pequeno, a se desviar de Deus. E a religião falsa é parte desse ambiente inóspito para o crescimento espiritual, o desenvolvimento de uma criança, de um jovem, um adulto responsável. Veja, no versículo 5, e manterão uma aparência de devoção a Deus, mas rejeitarão o poder dessa devoção. Desses, afaste-se. Aparência de devoção a Deus. É como diz um ditado francês: quanto mais perto a pessoa estiver da religião, mais longe estará do seu Criador. Isso leva a várias consequências, como um efeito dominó, um efeito em cascata. Por exemplo, o colapso da vida familiar. Se as pessoas têm tal grau de egoísmo, como mencionado nas Escrituras, elas simplesmente não têm compromisso com esses laços permanentes e o quebram, o destroem, por assim dizer, em busca da sua própria felicidade egoísta, de prazeres egoístas, de riquezas, que envolve investir tempo e esforço no mundo governado pelo diabo. Isso aumenta a criminalidade em correspondência, verdade? Veja o que uma outra pesquisa revelou, isso está na Despertai de 2004, 22 de setembro. Por que há tantos crimes juvenis? 2 especialistas falaram do assunto. Uma culpou o fato dos pais abandonarem seus filhos ao seu bel prazer. E os filhos perdem, então, a noção de família. Perdem, ficam carentes de amor e aceitação. São vítimas fáceis do crime organizado, de gangues, para sentir essa integração que a família não lhes dá. Uma psicóloga, a doutora Cecília, observou que os pais estão absortos nos seus próprios alvos egoístas e não tomam conta de seus filhos. O que as duas concordam? Elas concordam que a única solução é um retorno aos valores tradicionais. Nada substitui uma família saudável, feliz e normal. Mas o que é uma família normal? Veja essa gravura tirada do vídeo lá do Pedrinho. Essa é a família normal. Esse é o padrão divino de uma família. E se você conseguir extrapolar, pensar um pouquinho em como seria se não tivesse havido o pecado, gerações aprendendo e ensinando, juntas, desenvolvendo uma verdadeira adoração e intimidade com Deus. Que ambiente maravilhoso, não é? De fato, a falta desse ambiente tem causado muitas desilusões e sofrimentos em meio à humanidade, principalmente os jovens sofrem com isso. Uma outra Despertai trouxe a experiência de uma jovem de 15 anos na Rússia. Ela comentou assim: quando eu tinha 8 anos, comecei a achar que ninguém precisava de mim. Meus pais não tinham tempo para conversar comigo e eu tentava resolver os meus problemas sozinha. Eu me fechei, brigava constantemente com meus parentes. Parece um fim trágico, não é? Para ela? Não. Ela conclui: como fiquei feliz de encontrar as testemunhas de Jeová. Isso, apesar de não ter essa base da família, ainda tinha solução. Como comentei no início, muitos de nós conhecemos a verdade depois da juventude. E é muito preciosa para nós essa verdade, o quanto ela nos ajudou. Bem, vamos agora pensar em como essas consequências vão agora para a sociedade humana, refletida nas mídias sociais. As pessoas que estão por trás das mídias, do entretenimento, da TV, da internet, são pessoas que foram educadas sem essa base da família que Jeová intencionou para toda a humanidade. A gente pode comparar com as referências de moral que não existem com uma bússola que está girando desorientada. E cada pessoa pega a sua bússola pessoal, para o ponteiro onde quer e diz: aqui é o meu norte. Ninguém critica ninguém. Todo tipo de vida é aceitável. O homossexualismo, compartilhar drogas, ou mesmo a imoralidade sexual com a praga da pornografia. Imagina a exposição a tanta violência, a tanta maldade, o efeito que pode ter em alguém que quer se tornar um adulto honesto. Bem, imagine aquilo que aconteceu lá em Goiânia, um tempo atrás, quando acharam uma célula de um raio-x. Alguém teve a ideia de abrir aquela célula
onde estava o material radioativo. Ele parecia brilhante, brilhava no escuro, uma luz azul, interessante. Muita gente brincou com isso. Depois vieram as consequências. Feridas mais profundas, e a morte foi inevitável para a maioria dessas pessoas. É o que acontece e que pode acontecer com você também, jovem, se você se expuser ao nível de violência, de imoralidade, ao espiritismo presente no entretenimento desse mundo, direcionado claramente por Satanás, o diabo. E some-se a isso, nesse ambiente, a pessoa não encontrar nenhuma explicação para a maldade ao seu redor, nenhuma esperança plausível. A pessoa fica perdida, sozinha no mundo, sem Deus. Que triste, não é verdade? Tudo isso explica a intensidade da crise atual e como ela é perigosa mesmo. Precisamos nos proteger. Mas antes de pensar ainda na sua decisão, jovem, pense como vocês, pais, podem ajudar os seus filhos a passar por essa crise da melhor forma possível. A educação que é dada na família pode ser decisiva nas decisões que os filhos vão tomar. E isso, educação é na família, conhecimento na escola. Daí vem aquele ditado, costume de casa vai à praça, mas a pessoa primeiro aprende, ela é educada em casa. Apesar do pecado, do sofrimento, Jeová conseguiu, por meio da lei mosaica, espelhar um pouco do que seria a família ideal lá no antigo Israel. E veja, a primeira admoestação nessa família era para os pais, em Deuteronômio capítulo 6. Você me acompanha na leitura, por favor? Deuteronômio capítulo 6, veja o versículo 6. Essas palavras que hoje lhe ordeno devem estar no seu coração. Isso, pais, a verdade tem que ser profundamente arraigada no seu coração primeiro, antes de vocês passarem essa referência de moral, referência de vida para os seus filhos. O seu exemplo sempre vai falar mais forte do que suas palavras. Veja o efeito que o bom exemplo teve na formação do jovem Timóteo, que foi missionário, lado a lado, trabalhando com o apóstolo Paulo. Paulo escreveu a ele na segunda carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 5, mencionando essas referências. Já encontrou o texto? Me acompanha na leitura, por favor? Pois eu me recordo da sua fé sem hipocrisia, fé que houve primeiro em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, e que, estou certo, há também em você. A boa influência, o bom exemplo da mãe e da avó calaram fundo e facilitaram muitas das decisões que Timóteo teve que tomar ao longo da vida, mesmo durante a sua juventude. Pense, por exemplo, pais, a mensagem que você dá para os seus filhos quanto a buscar primeiro o reino. Está lá em Mateus 6,33. É clara a mensagem que vocês dão para eles, a referência convence os seus filhos de que a verdade é valiosa e que eles devem comprá-la para si. É comum a pessoa, quando vai comprar ou vender um veículo, se importar muito com a referência do objeto, não é verdade? Ela quer saber se o carro teve quantos donos, se foi bem mantido, qual a origem, de onde veio, em que estado estava, era perto da praia. Bem, mas a vida de seus filhos, pais, está em jogo. Não é um bem material que pode ser recuperado. É muito sério. Lembre-se, a atitude que você toma hoje para com as atividades espirituais, a rotina espiritual, a leitura da Bíblia, a participação nas reuniões e no campo, dizem uma mensagem clara para o seu filho ou para a sua filha. E eles vão imitar isso, não o que você falar. Uma jovem irmã, lembrando o exemplo da sua mãe, ela comentou: nunca havia nenhuma dúvida quanto a se iríamos ou não à reunião. Que mensagem clara, não é verdade? Dia de reunião é dia de estar pronto, arrumado, esperando a hora de ir para o Salão do Reino ou, atualmente, esperando a hora de entrar na videoconferência. Um irmão chamado Jared comentou: admiro muito meus pais, seu zelo e perseverança no ministério, o modo como têm enfrentado dificuldades econômicas e o incentivo que me deram para participar no ministério de tempo integral tiveram um bom efeito sobre mim. E esse efeito é percebido também por outros.
Lembro de uma família que nós visitamos, em que o pai e a mãe comentaram que quando seus filhos eram pequenos, estavam na escola, desde criança, eles eram uma boa referência. Sempre que iam negociar as mensalidades da escola, que era uma escola particular, o diretor fazia questão de deixar no nível em que eles pudessem arcar, porque as outras crianças precisavam da referência de moral que aqueles filhos testemunhos de Jeová davam para os demais. Requer esforço, pai. Requer esforço, mãe cristã, mas vale a pena. Os resultados são imediatos. Da noite para o dia, os seus filhos já começam a mudar e mostrar uma personalidade diferente. Que oportunidades você tem para produzir esse tipo de ensino, de educação, de exemplo? Veja, por favor, lá, voltando a Deuteronômio capítulo 6, a parte que lhe cabia prática, pais, aproveitando simplesmente a natureza humana que Jeová nos criou como seres que gostam de se estar juntos, de trocar experiências e sentimentos. Situações normais do dia a dia, diz o versículo 7. E você deve inculcá-las a seus filhos e falar delas sentado na sua casa, andando pela estrada, ao se deitar e ao se levantar. Toda ocasião, na vida real, na família, no dia a dia, é uma ocasião para o filho ser ensinado por Jeová. Veja algumas gravuras tiradas do artigo 6 lições para ensinar o seu filho, da Despertar número 2 de 2019. A ideia era ensinar os filhos a serem equilibrados, humildes, persistentes, responsáveis, maduros e honestos. Vejam cenas comuns, como lazer, como interagir juntos. A carteira da mulher ali caiu e a mãe se abaixa com a filha, dando exemplo de honestidade. Na figura acima, você vê ali uma jovem, talvez decepcionada com sua primeira experiência na cozinha, sendo orientada pela mãe a não desistir, a continuar a perseverar. Essas atividades corriqueiras, concluindo com a adoração em família significativa, vai criar um laço muito, muito forte entre vocês. Vai dar uma referência de família. E conhecer melhor você, o que você passou na vida, o que você enfrentou de desafios, vai desmistificar para o seu filho qualquer pensamento que ele tem que você é superior a ele. Mas a sua adoração a Jeová vai mostrar o quanto você ama o seu Pai Celestial e o quanto você depende dele. Veja só o que um jovem chamado Carlos comentou sobre seus pais. Quando você fica sabendo dos desafios que seus pais enfrentaram, descobre que eles se parecem muito com você. Da próxima vez que você tiver um problema, você vai se perguntar se seus pais também passaram por isso. Que comunicação aberta, que ambiente bom. E aí, no detalhe, mostra situações de encorajamento e revigoramento que são dados na recreação. Isso, brinque, escute, jogue, participe, proveja o entretenimento saudável, porque senão Satanás chega com o seu menu ou cardápio de coisas horríveis, de um entretenimento podre, baseado nos princípios do mundo e não na vontade e na animação do próprio Jeová. No fim, como diz Efésios 6,4, vocês estarão priorizando dar a seus filhos, ao invés de bens materiais, ao invés de riqueza, ou uma parte nesse mundo condenado à destruição, a instrução de Jeová, que o assegurará, não só agora, mas por toda a eternidade. Mas, jovem, seus pais podem ter dado um bom começo, não é? Podem ter te ajudado. E você também, jovem, que não nasceu no lar cristão, mas sabe o valor que a verdade é para você, porque te abriu a mente, te abriu os olhos, você enxerga claramente a pessoa de Jeová com suas qualidades atraentes. Você também precisa tomar uma decisão importante, de servir ou não a Jeová. Para isso, precisa ser claro na sua mente quem é o seu inimigo. Não é Jeová. Jeová não tem culpa pela maldade, pelo sofrimento. 1 João 5,19 diz que o mundo inteiro está no poder do iníquo. Ele é o seu inimigo. Satanás quer o mal para você, ele quer te destruir. Ele foi reprovado e quer ser reprovado também, quer que você seja reprovado também.
Afinal, a humanidade hoje não se organizou ou se desorganizou do jeito que está, sozinha. Ela tem a ajuda do governante que está por trás. Um irmão na nossa congregação, ele explica isso para os estudantes de modo simples. E é bom ver como os estudantes ficam de olho arregalado prestando atenção nisso. Quando o Senhor nasceu, ele falou para um estudante da Bíblia. Alguém no mundo espiritual estava olhando e usou esse sistema, tem usado o sistema de coisas dele, para que desde o seu berço até o seu túmulo, o Senhor nunca tivesse descobrido a verdade e percebido que Jeová se importa com você. Que oportunidade, então, é quando a verdade chega a nós. Mas sempre essa decisão vai estar na nossa mão, na sua mão também, jovem. Qual decisão? Reveja comigo Mateus capítulo 7, versículos 13 e 14. Mateus capítulo 7, versículos 13 e 14. Entrem pelo portão estreito, porque largo é o portão, e espaçosa é a estrada que conduz à destruição, e muitos entram por ele. Ao passo que estreito é o portão e apertada a estrada que conduz à vida, e poucos a acham. Que felicidade está entre esses poucos, atraídos por Jeová até Jesus, para serem parte do seu povo e andarem na estrada da vida. Note um detalhe só, jovem. Essas estradas não se comunicam, não há comunicação entre elas. Leva caminhos completamente opostos. A destruição, a morte, a ruína. A outra leva a vida, a paz com Deus, a uma prosperidade eterna. Então, levar uma vida dupla na congregação, uma iníqua e uma justa, significará que a pessoa está, na realidade, andando no caminho da destruição, na estrada larga, junto com a humanidade em geral, que não tem interesse em agradar a Deus. Assim, a decisão volta para você, jovem. Satanás vai te oferecer o menu dele. Jeová te dá essa grandiosa oportunidade em meio a isso. Veja nessa próxima gravura, esse jovem está tomando exatamente a decisão que todos nós temos que fazer na vida. Uma hora tomamos a decisão de tomar o caminho certo, evitar as ofertas de Satanás que parecem promissoras, que parecem mais imediatistas. É melhor receber agora migalhas de vida, 100 anos de vida em sofrimento, num sistema cruel, do que a vida eterna. Nunca, não é verdade? Não precisamos pensar muito, mas é uma questão de causa e efeito. Jeová tem uma mensagem clara para você, jovem, também. Jeová é muito amoroso e deixa você escolher. Mas veja como é causa e efeito. Veja o raciocínio lá em Gálatas 6:7, por favor. Acompanhe a leitura desse texto comigo. Já encontrou? Não se enganem, de Deus não se zomba, pois o que a pessoa semear, isso também colherá. Jeová é amoroso. Você escolhe o que você vai plantar, mas ele justamente, de forma justa, vai permitir, causar que você receba ou colha exatamente o que plantou. O que você está plantando agora, jovem, que vai te dar um futuro eterno? Assim, não negocie sua dignidade cristã com Satanás. Nunca. Defenda a verdade. Alguns ficam encabulados. Eu me lembro quando era adolescente na escola e as pessoas falavam sobre testemunhas de Jeová. Alguns ficam encabulados, baixam a voz. Mas não é justo as pessoas do mundo defenderem o seu proceder errado com tanta convicção e o jovem cristão que tem a verdade eterna, ficar quieto, ficar calado. Pense na sua responsabilidade de também deixar um exemplo, uma boa referência moral para as pessoas ao seu redor. Veja que a conversa de Jeová com você, jovem, é franca, é clara. Com vocês também, pais cristãos, sobre o que devem fazer para deixar uma mensagem clara, para valorizar a verdade para os seus filhos. Romanos, capítulo 8, versículos 5 e 6, também vai na mesma direção. Você me acompanha na leitura, por favor? Romanos 8, 5 e 6. Pois os que vivem de acordo com a carne fixam a mente nas coisas da carne, mas os que vivem de acordo com o Espírito,
nas coisas do Espírito. Pois fixar a mente na carne significa morte, mas fixar a mente no Espírito significa vida e paz. Paz já agora. Vida também já agora. Não a vida eterna por enquanto, mas uma vida significativa no serviço a Deus. Uma vida alegre, com um futuro claro, uma esperança clara, que serve como uma âncora ao nos dar estabilidade, firmeza e segurança quanto ao que vem pela frente. Imagine que um professor chega de surpresa na sala de aula e diz: a prova, não uma prova, e joga os papéis da prova na mesa dos alunos. Uma prova surpresa, sem data, sem hora, é agora. Como um jovem relapso, mencionado naquelas práticas que nós mencionamos no início do discurso, pessoas enfronhadas e envolvidas no mundo de Satanás vão encarar a prova da grande tribulação e do Armagedon. Mas você, jovem, você que é um jovem exemplar, zeloso, que se apega à palavra de Deus, que tem uma boa rotina espiritual, não tem o que temer. Você já tem feito a lição de casa, já tem feito a sua parte. E mais do que nunca, aquele que vai trazer essas coisas, Jeová dos Exércitos, no seu julgamento sobre a humanidade, tem muito interesse em que você passe nessa prova. Fique tranquilo, apenas faça aquilo que você já tem feito, sendo leal e continuando a defender a sua dignidade cristã perante esse mundo, dando uma resposta clara a quem fica infernizando a vida de Jeová Deus. Eles dois, Jeová e Satanás, estão interessados na sua resposta. Mas veja o apelo que o provérbio 27:11 faz. Esse provérbio 27:11 é o texto base do cântico que iniciamos no início da palestra. Você me acompanha na leitura desse último texto? Seja sábio, meu filho, e alegre meu coração, para que eu possa dar uma resposta àquele que me desafia. Que Jeová possa ver na sua decisão, na sua conduta, jovem, junto com todo o povo dele, leal na terra inteira, uma resposta clara, definitiva ao que Satanás pede, mostrando que nós vamos permanecer do lado de Jeová, do lado da sua soberania e defendendo o seu nome, não só agora para enfrentar a grande tribulação e o Armagedon, mas por toda a eternidade. Agradecemos o irmão Hilmar, né, por nos trazer tantos conselhos e lembretes, né, que com certeza vão ajudar muito os pais e os jovens, né? Com certeza esses conselhos da Bíblia são essenciais. Jeová está cuidando da gente. Agora, o irmão Eduardo Ifuco vai considerar a sentinela com a gente, com o tema: como é que os mortos serão levantados? Que bom podermos estarmos juntos para estudarmos a revista Sentinela no estudo desta semana, o estudo de número 50. Para darmos início a esta consideração, convidamos a todos para entoarmos juntos o cântico de número 141. Este cântico traz por tema o milagre da vida. Vamos entoar esse cântico.
Nós vamos considerar então o estudo de número 50. Como é que os mortos serão levantados? Esta é a consideração do estudo do capítulo 15 de 1 Coríntios, que nós já vimos na semana passada. Paulo continua falando detalhes sobre a ressurreição, em especial a ressurreição dos ungidos, mas que também é importante para as outras ovelhas. O objetivo desse estudo é mostrar como a esperança da ressurreição, que é a base da nossa fé, deve nos influenciar para a vida agora e olhar para o futuro com confiança. O texto básico desse estudo é 1 Coríntios capítulo 15, versículo 55, que diz: Morte, onde está a sua vitória? Morte, onde está o seu aguilhão? Nós vamos contar com a leitura do irmão Lúcio Duarte e passaremos então à consideração dos primeiros 2 parágrafos. Irmão Lúcio. A maioria dos servos de Jeová hoje tem a esperança de viver para sempre na terra. Mas um pequeno grupo de cristãos tem a esperança de ser ressuscitado para viver no céu. Esses ungidos estão muito interessados em saber como será a vida no céu. As outras ovelhas também precisam saber disso porque, como vamos ver nesse estudo, a ressurreição para a vida no céu também trará bênçãos para elas. Então, não importa qual seja a nossa esperança, celestial ou terrestre, entender a ressurreição para a vida no céu é importante para todos nós. Deus inspirou alguns dos primeiros discípulos de Jesus a escrever sobre a esperança de vida no céu. O apóstolo João explicou: Agora somos filhos de Deus, mas ainda não foi revelado o que seremos. Sabemos que, quando ele for manifestado, seremos semelhantes a ele. Então, os ungidos não sabem como será a vida deles no céu depois que forem ressuscitados. O que eles sabem é que, depois que receberem sua recompensa, eles vão ver Jeová. A Bíblia não conta todos os detalhes de como será a vida no céu. Mas o apóstolo Paulo nos dá algumas informações sobre isso. Os ungidos estarão com Cristo quando ele tiver reduzido a nada todo o governo, toda autoridade e poder, o que inclui o último inimigo, a morte. Por fim, Jesus e os ungidos vão se sujeitar a Jeová e se sujeitarão todas as coisas a ele. Com certeza, esses serão acontecimentos emocionantes. Os primeiros 2 parágrafos perguntam assim: por que entender a ressurreição para a vida no céu é importante para todos nós? Mandalva. Então, os ungidos, eles estão preocupados ou interessados porque eles não sabem como é a vida deles vai ser no céu depois deles serem ressuscitados. Eles sabem que vão ver a Deus só, né? Então, eles têm interesse em saber como será. E os da grande multidão têm interesse porque eles vão fazer, vão ser ressuscitados, vão morar na Terra, né, no Novo Mundo, e querem saber também como vai ser. Obrigado. O irmão Tiago. No parágrafo 2 mostra que a gente não sabe muitos detalhes de como será realmente essa vida no céu, mas algo que faz com que a gente fique realmente interessado é porque nós sabemos que, por meio deles, eles estarão diretamente envolvidos no momento em que Jeová e o seu governo celestial vão trazer fim à morte, né? Que é algo que assombra tanto a gente aqui na Terra, né? Então, com certeza, estamos muito interessados em saber como será realmente essa ascensão deles ao céu. Obrigado, Tiago. Vamos ao parágrafo 3 com a leitura, por favor. A fé que Paulo tinha na ressurreição o ajudou a enfrentar várias dificuldades. Ele escreveu aos cristãos em Corinto: Eu enfrento a morte diariamente. Paulo também escreveu: Eu lutei com feras em Éfeso. Talvez Paulo estivesse falando de sua luta contra animais de verdade em uma arena em Éfeso. Ou estivesse se referindo a judeus e outros que agiam como feras contra ele. Qualquer que fosse o caso, Paulo passou por grandes perigos, mas não perdeu o ponto de vista positivo sobre o futuro. De acordo com 1 Coríntios capítulo 15, versículos de 30 até o 32, como a fé de Paulo na ressurreição o ajudou. Aliás, vamos ler primeiro esse texto. O irmão Antônio, por gentileza.
Pode tirar a máscara. É o David, por favor. Porque nós também estamos toda hora em perigo. Eu enfrento a morte diariamente. Isso é tão certo quanto o orgulho de que tenho de vocês, irmãos, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se, como outros homens, eu lutei com feras em Éfeso, de que me adianta isso? Se os mortos não serão levantados, comamos e bebamos, pois amanhã morreremos. Então, de acordo com esse texto lido pelo irmão David, como a fé de Paulo na ressurreição o ajudou? Irmão Marcos. Então, como nós vimos aqui, o apóstolo Paulo enfrentou muitas dificuldades. E a fé na ressurreição ajudou com que ele não vacilasse, ele continuasse fiel a Jeová e encarasse o futuro com confiança. Obrigado. O irmão Bruno. Podemos também tirar de exemplo esse Paulo, né, para os nossos dias, né? Paulo, ali, né, diante dessa situação, ele demonstrou que confiava muito, tinha muita fé nessa esperança da ressurreição. Então, talvez ele passou por situação, como vimos no texto, que não só ele teve risco de vida, mas também pessoas que ele conhecia, irmãos, amigos, né? Hoje, nós estamos vivendo numa época da pandemia onde pessoas que nós conhecemos, ou até mesmo pessoas bem próximas, passam por grandes problemas ou dificuldades. E quando a gente tem essa esperança bem forte, com essa fé que nem Paulo deixou o exemplo, nós conseguimos lidar com essa situação da melhor forma. Muito obrigado, irmão Bruno. Irmão Henrique. E ele deixou isso claro em 2 Coríntios 4, né, 16 ao 18, onde ele diz que ele se concentrava nas coisas que eram não vistas, né, ou as bênçãos que ele teria depois, né, em vez de se concentrar nos problemas que ele estava enfrentando. Né. Então, essa fé que ele tinha, que as coisas não vistas iam chegar, ajudou ele a enfrentar isso. Né? Muito bom, excelente. E esse aspecto nós vamos ver agora na continuidade, na leitura do parágrafo 4. Estamos vivendo em tempos perigosos. Alguns de nossos irmãos são vítimas de crimes. Outros vivem em áreas devastadas pela guerra, onde se sentem muito inseguros. Ainda outros moram em países onde nossa obra de pregação está restrita, ou até mesmo proibida. E servir a Jeová pode custar a sua vida ou sua liberdade. Mesmo assim, todos esses irmãos e irmãs não desistem de adorar a Jeová e são um exemplo para nós. Eles não têm medo porque sabem que, mesmo se perderem a vida agora, Jeová pode ressuscitá-los para uma vida muito melhor no futuro. Como a esperança da ressurreição fortalece os cristãos hoje? Irmã Marta. Porque, por mais que as pessoas estejam sofrendo hoje, correndo até risco mesmo de sua vida, assim como Paulo passou, nós também vemos irmãos em países sendo perseguidos, então eles correm risco pela sua liberdade, é crime, tantos problemas que a gente sabe que os irmãos passam, mas mesmo assim como Paulo, mesmo que por fora se definha, mas por dentro a esperança ali está crescendo. Então, eles não desistem de fazer a vontade de Jeová. Obrigado, irmã Marta. Nesse sentido que a irmã Marta comentou, nós podemos ver a ilustração da figura aqui da capa dessa revista e apreciaríamos um comentário. Irmão Berdione. Então, vemos aí uma família, mesmo onde eles moram num país onde a obra é proscrita, mas eles, por meio da esperança que eles têm, eles continuam fortalecendo essa esperança e a fé nas promessas de Deus, por meio do estudo e da preparação, até mesmo das reuniões. Muito bom, irmão Arão. Só um detalhe da gravura que eu achei interessante é que, apesar da perseguição, eles não estão apavorados, né? Eles estão com semblantes tranquilos, em paz, porque sabem que mesmo que acontecesse o pior, que seria a morte, há solução para isso, a ressurreição. Né? Obrigado. Talvez quando você tenha visto essa revista pela primeira vez e visto a capa,
Dificilmente, talvez, você relacionasse, né, ressurreição ao assunto da capa dessa revista, né? Muito bom, muito obrigado, irmãos. Vamos ver agora e analisar o parágrafo 5. Paulo alertou os seus irmãos contra um ponto de vista perigoso que alguns tinham. Se os mortos não serão levantados, comamos e bebamos, pois amanhã morreremos. Esse ponto de vista já existia antes dos dias de Paulo. Talvez ele estivesse se referindo ao que Isaías tinha dito sobre os israelitas, em Isaías capítulo 22, versículo 13. Em vez de se achegarem a Jeová, os israelitas buscavam uma vida de prazeres. Basicamente, o que os israelitas pensavam era: vamos aproveitar o agora, porque amanhã pode ser tarde demais. Esse conceito também é muito comum em nossos dias. Mas o que aconteceu com os israelitas serve de lição para nós. Parágrafo 5. Que ponto de vista perigoso poderia enfraquecer a nossa fé na ressurreição? Irmão Diego? Então seria a atitude do vou fazer as coisas hoje, agora, tudo que eu posso e até o que eu não posso, porque logo, logo eu vou morrer e tudo vai acabar. Esse ponto de vista é muito perigoso para um cristão. Irmã Camila, obrigado, irmão Diego. E esse conceito ele é popular. Atravessa os anos, as eras, e as pessoas continuam pensando assim. Havia pessoas que pensavam desse jeito no tempo de Israel, e ainda hoje as pessoas continuam com esse conceito de que só se vive uma vez. Você precisa aproveitar o seu dia, aproveite a sua vida. Mas os resultados são trágicos. O texto de 2 Crônicas 36, do 15 ao 20, conta a experiência dos israelitas que fizeram isso, tentaram aproveitar a vida do modo errado, e isso resultou na morte deles. Obrigado. Parágrafo 6, a leitura. A fé na ressurreição deve influenciar nossa escolha de amigos. Os irmãos em Corinto precisavam tomar cuidado para não se tornar amigos de pessoas que não acreditavam na ressurreição. Isso serve de alerta para nós hoje. Se tivermos amizade com pessoas que só pensam no agora, podemos ter resultados ruins. Esse tipo de amizade pode arruinar o ponto de vista e os bons hábitos de um cristão verdadeiro, e pode até levá-lo a fazer coisas que Jeová odeia. É por isso que Paulo deu o seguinte alerta: recuperem o bom senso, fazendo o que é justo, e não pratiquem o pecado. Por que a esperança da ressurreição deve influenciar a nossa escolha de amigos? Irmão Vitor. Os irmãos em Corinto, eles precisavam tomar cuidado, né? Para não se tornar amigos de pessoas que não acreditavam na ressurreição. Mas por que isso serve de alerta para nós? Porque se tivermos amizades com pessoas que só pensam no imediato, no agora, nós podemos ter resultados ruins. Porque esse tipo de amizade ela pode arruinar o ponto de vista certo do verdadeiro cristão. E pode levar a ter hábitos ruins, hábitos que Jeová odeia. Por isso que Paulo deixou registrado em 1 Coríntios 15, 33 e 34, principalmente no versículo 34, de recuperarem o bom senso, fazendo o que é justo, e não praticarem o pecado. Isso serve de alerta para a gente. Obrigado, Vitor. Vamos ao primeiro subtópico desse estudo. Que tipo de corpo? Parágrafo 7. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 35 a 38. Mas alguém dirá: como é que os mortos serão levantados? Sim. Com que tipo de corpo virão? Insensato. Aquilo que você semeia não passa a viver a menos que primeiro morra. E o que você semeia não é o corpo que se desenvolverá, mas apenas um simples grão, seja de trigo, seja de algum tipo de semente. Mas Deus dá à semente um corpo conforme lhe agrada, e dá a cada uma delas um corpo próprio. Uma pessoa que questionava a fé na ressurreição talvez perguntasse: como é que os mortos serão levantados? É bom pensarmos na resposta de Paulo, porque muitas pessoas hoje têm suas próprias ideias sobre a vida após a morte. Mas o que a Bíblia ensina? Parágrafo 7 pergunta: que pergunta mencionada em 1 Coríntios 15, 35 a 38, alguns talvez fizessem? Irmã Alessandra?
A pergunta era: como é que os mortos serão levantados? Que tipo de corpo eles terão? Obrigado. O interesse dessa pergunta, o que nós podemos dizer a respeito disso, irmã Lídia? Porque as pessoas hoje elas têm conceitos bem diferentes, né, sobre a morte, sobre a vida, né? Então a gente entender que tipo de corpo vai ajudar bastante. Muito bom, obrigado. Então vamos ao parágrafo 8. Quando uma pessoa morre, seu corpo se decompõe. Mas resolver isso não é nenhum problema para quem criou o universo do zero. Deus pode ressuscitar essa pessoa e dar a ela um corpo adequado. Paulo fez uma ilustração para mostrar que Deus não precisa ressuscitar a pessoa no mesmo corpo. Ele usou o exemplo de um simples grão ou semente de planta. Quando a semente é plantada no solo, ela brota e se torna uma nova planta. Essa nova planta é bem diferente daquela pequena semente. Paulo fez essa comparação para mostrar que nosso Criador pode dar ao ressuscitado um corpo conforme lhe agrada. Que ilustração nos ajuda a entender a ressurreição para a vida no céu? Irmã Michele. Paulo falou de uma semente, né? Uma semente e uma planta, elas não são iguais. Para se formar uma planta, a semente tem que morrer ou se desintegrar. Da mesma maneira, alguém que foi ressuscitado para viver no céu, ele vai com outro tipo de corpo, né? É como se ele fosse a planta, ele já não é mais a semente. Deus vai trazer eles de volta à vida no céu, né? Com corpos novos, por assim dizer. Obrigado, irmã Michele. Nesse sentido, essa ilustração que nós vimos aqui, o que nós podemos dizer a respeito? Irmão Bruno. Então, temos a gravura aí que ilustra o próprio exemplo de Jesus, né? Vimos aí quando ele estava aqui na terra, seus discípulos, um corpo carnal, que representa aí uma ilustração de Paulo, a semente que ele mencionou. E ao lado vemos Jesus já num corpo espiritual, ressuscitado, representando também aí a plantinha desenvolvendo, né? Interessante que Jesus, se a gente tirar de exemplo a capacidade de Jeová de ressuscitá-lo, comparado a outras ressurreições que ele pode fazer, Jesus é um grande exemplo, porque ele é um ser mais, depois de Jeová, o segundo mais poderoso, o que tem mais a mente mais desenvolvida ao longo da eternidade. E Jeová, ele ressuscitou Jesus de como ele era, né? Obrigado. Isso mesmo, Bruno. Obrigado. Passemos à leitura do parágrafo de número 9. 1 Coríntios, capítulo 15, 39 a 41. Nem toda carne é igual, mas existe a carne dos homens, e existe também a carne dos bois, a carne das aves e a dos peixes. E há corpos celestiais e corpos terrenos, mas a glória dos corpos celestiais é de um tipo e a dos corpos terrenos é de outro. A glória do sol é de um tipo, a glória da lua é de outro, e a glória das estrelas é de outro. De fato, uma estrela difere de outra estrela em glória. Paulo mencionou que Deus criou muitos corpos diferentes. Por exemplo, o corpo dos bois, das aves e dos peixes são todos diferentes uns dos outros. Daí, Paulo disse que existem diferenças entre o sol e a lua. E ele mencionou que uma estrela difere de outra estrela em glória. Mesmo que não consigamos vê-las a olho nu, existem estrelas que os cientistas chamam de gigantes vermelhas, de anãs brancas e de estrelas amarelas, como é o caso do nosso Sol. Paulo também disse que há corpos celestiais e corpos terrenos. Como assim? Bem, na Terra existem corpos de carne e osso, mas no céu existem corpos espirituais, como aqueles que os anjos têm. Parágrafo 9. O que 1 Coríntios capítulo 15, do 39 ao 41, diz sobre os diferentes tipos de corpos? Irmão Cláudio. Então, aqui relatou a diferença que há na criação de Jeová. Por exemplo, até entre os animais há diferentes tipos de corpos entre eles mesmos. E Paulo mencionou também a diferença entre as estrelas, uma difere da outra em glória, as diferenças do Sol e a Lua. Ele mostrou também, ao falar isso, sobre a referência que há
na diferença dos corpos celestiais e dos corpos terrenos. Obrigado. Passemos então à leitura do parágrafo de número 10. Note o que Paulo disse em seguida. O mesmo se dá com a ressurreição dos mortos. Semeado perecível, o corpo é levantado imperecível. Nós sabemos que, quando uma pessoa morre, seu corpo se decompõe e volta ao pó. Então, como é possível que um corpo seja levantado imperecível? Paulo não estava falando de um humano ressuscitado para viver na terra, como aqueles ressuscitados por Elias, Eliseu e Jesus. Na verdade, Paulo estava se referindo a alguém ressuscitado com um corpo celestial, ou seja, um espiritual. Parágrafo 10 pergunta: que tipo de corpo os ressuscitados para a vida no céu vão ter? Irmão Henrique. Então, Paulo usou algumas expressões, né? Imperecível ou espiritual, né? Que é o mesmo que celestial. Obrigado. Esse aspecto aqui de 1 Coríntios 15, que Paulo se referia aqui, no caso, a um corpo de natureza de irmã Camila. Ele não estava se referindo a outras ressurreições que já haviam ocorrido na história, em que as pessoas viram as ressurreições praticadas por Elias, Eliseu, o próprio Jesus, quando esteve na terra, em que a pessoa recebia de volta o seu próprio corpo carnal. Não era disso que ele estava falando. Era uma ressurreição que garantia ao ressuscitado um corpo novo, um corpo espiritual. Isso, diferente, né? Muito bem, obrigado. Analisemos então agora os dois próximos parágrafos, 11 e 12. Quando Jesus estava na terra, ele tinha um corpo carnal. Mas quando foi ressuscitado, ele se tornou um espírito que dá vida e voltou para o céu. Da mesma forma, os cristãos ungidos seriam ressuscitados com um corpo apropriado para a vida no céu. Paulo explicou: assim como levamos a imagem daquele feito do pó, levaremos também a imagem do celestial. Paulo estava chegando no ponto alto da sua consideração sobre a ressurreição. É importante lembrar que Jesus não foi ressuscitado com um corpo humano. Paulo explicou o motivo. Carne e sangue não podem herdar o reino de Deus no céu. Da mesma forma, os apóstolos e os outros ungidos não seriam ressuscitados para a vida no céu com corpos perecíveis de carne e sangue. E quando eles seriam ressuscitados? Paulo destacou que essa ressurreição aconteceria mais para frente. Não aconteceria logo após eles morrerem. Na época em que Paulo escreveu 1 Coríntios, alguns discípulos já tinham adormecido na morte, como, por exemplo, o apóstolo Tiago. Os outros apóstolos e ungidos ainda precisariam adormecer na morte. Por qual mudança Jesus passou quando foi ressuscitado? E que mudança parecida acontece com os cristãos ungidos? Irmão Antônio? Então, Jesus, no caso, passou de um corpo carnal, né, um corpo humano, para um corpo celestial. E os ungidos, né, eles vão passar por essa mesma mudança, né, de um corpo humano, né, para um corpo celestial. Excelente, obrigado, irmão Marcos. Irmão Marcos? Aqui no capítulo 15 de 1 Coríntios, aqui fala sobre mudanças. Fala primeiro um corpo físico, depois o corpo espiritual, ou celestial. Porque nos versículos 50 deixa bem claro que ser humano, corpo, de carne e sangue, não pode subir aos céus, não pode herdar o reino celestial. Obrigado. Irmão Arão? Esse é um entendimento importante porque a gente não vê aqui nenhuma explicação dizendo que a pessoa teve um espírito que saiu do corpo e foi para o céu, né? Não, a clareza da explicação é que a pessoa precisa morrer e ela é ressuscitada em um corpo espiritual. Obrigado. Irmã Camila?
E ainda nesse sentido, sobre essa questão de não ser uma coisa automática que acontece, como se fosse uma alma imortal que existisse nessas pessoas, é o fato de que, tanto no caso de Jesus, quanto no caso dos cristãos ungidos, desses primeiros, pelo menos, eles passaram um período adormecidos na morte. Jesus ficou 3 dias morto e daí foi ressuscitado. Os apóstolos e aqueles primeiros ungidos também adormeceram na morte por um tempo, não foi automático. Excelente. É por isso que esse é um dos pontos altos, né, dessa consideração de Paulo a respeito da ressurreição, né? E essa ressurreição é produzida da parte de Jeová, né? Muito bom, irmãos. Excelente. Vamos ao subtópico seguinte, que fala sobre a vitória sobre a morte. Parágrafo 13. Tanto Jesus como Paulo falaram de uma época especial na história, a presença de Cristo. Essa presença seria marcada por guerras, terremotos, doenças e outros acontecimentos ruins no mundo todo. Desde 1914, estamos vendo essa profecia bíblica se cumprir. Mas outro acontecimento importante também marcaria a presença de Jesus. Ele disse que as boas novas do reino de Deus seriam pregadas em toda a terra habitada, em testemunho a todas as nações, e então viria o fim. Paulo explicou que, na presença do Senhor, também aconteceria a ressurreição dos cristãos ungidos, que teriam adormecido na morte. Que eventos marcariam a presença de Jesus? Um período especial da nossa história. Irmão Fernando. Em Mateus, o capítulo 24, 3, seus discípulos perguntaram para Jesus o que ia marcar o tempo dele, né? No caso, a sua presença. E daí ele disse algumas coisas. E também no 14, do 7 ao 14, falou também. No caso, seriam guerras, terremotos, doenças, seriam acontecimentos. Mas outras coisas boas também aconteceria. Que no caso de 1914 para cá, se cumpriu algumas profecias, como as boas novas se pregaram em toda a terra habitada. Obrigado. Irmã Michele. Além disso, na presença do Senhor, também aconteceria a ressurreição dos cristãos ungidos que tinham adormecido na morte. Isso mesmo. Obrigado. Irmão Alain? E muitos podem falar que essas coisas como terremoto, doenças, aconteciam na época que foi escrito, né? Mas isso de fato é verdade. Mas se formos parar para pensar que como os acontecimentos daquela época e comparar o que está acontecendo hoje, é uma coisa bem maior. E justamente falando sobre a obra de pregação, inclusive saiu um relatório recentemente, que em novembro do ano passado tivemos a campanha do Reino de Deus, no qual milhares de publicações foram incentivando as pessoas a falar sobre esse reino, né? Mostrando que essa presença do Senhor está cada vez mais forte. Correto. Camila ainda? Então, esse parágrafo nos ajuda a pensar no sinal composto do tempo do fim, pensando nos aspectos negativos que todos conhecemos, mas em 2 positivos. Não é apenas a obra de pregação que tem avançado como previsto, mas já está acontecendo a ressurreição dos cristãos ungidos. Isso fortalece muito a nossa fé na esperança da ressurreição. Muito obrigado. Parágrafo 14. Os ungidos que adormecem na morte agora, durante a presença de Cristo, são imediatamente ressuscitados para viver no céu. Paulo confirma isso em 1 Coríntios 15, 51 e 52. Nem todos adormeceremos na morte, mas todos seremos transformados, num momento, num piscar de olhos, durante o toque da última trombeta. Essas palavras de Paulo estão se cumprindo agora. Quando forem ressuscitados, os cristãos ungidos terão grande alegria. Eles estarão sempre com o Senhor. O que acontece com os ungidos que morrem durante a presença de Cristo? Irmão Tiago? Esses ungidos, eles são imediatamente ressuscitados para viver no céu, né? O que faz a gente saber disso foram as palavras de Paulo em Coríntios 15, 51 e 52, né? Ela deixou bem claro que nem todos ficariam dormindo na morte, né? Todos passariam pelo aquele processo de serem transformados, mas nem todos ficariam dormindo na morte. E é o que tem acontecido com esses ungidos que falecem agora. Eles já vão imediatamente ser ressuscitados para viver com Jeová no céu. Obrigado. Então, isso já é um fato, né? Muito bem. Parágrafo 15.
A Bíblia nos diz qual será o trabalho dos ungidos no céu depois que forem ressuscitados num piscar de olhos. Jesus disse sobre eles: Aquele que vencer e guardar os meus caminhos até o fim, eu darei autoridade sobre as nações, e ele as pastoreará com vara de ferro, de modo que serão despedaçadas como vasos de barro, assim como recebi a autoridade do meu Pai. Seguindo seu comandante, Jesus, os ungidos vão pastorear as nações com vara de ferro. Que trabalho os ungidos vão realizar no céu? Irmão Marcos. Então, Apocalipse 2, 26 e 27, fala que eles receberão autoridade para pastorear com vara de ferro. Então, imediatamente após a ressurreição, eles já vão juntar com Jesus Cristo. Como mostra a gravura aí, vão seguir a ele para a guerra do Armagedon e espedaçar toda a maldade da terra. Muito bom, irmã Michele. E essa expressão descrita aqui em Apocalipse, né, ajuda a gente a entender a força dessa destruição, né? Ali fala de uma vara de ferro despedaçando vasos de barro. Então, imagina o poder dessa destruição, né? Não sobraria nada além de poeira. Então, é muito consolador saber que o fim da maldade vai ser dessa maneira. Obrigado. Ainda tem um Alan, por favor. E se olharmos a gravura do parágrafo 15, vimos a determinação que esses pastores têm com a vara de ferro, né? Se olharmos e pesquisarmos o significado do pastor, é algo amoroso, algo que conduz as ovelhas, né? Mas algo que compara os pastores antigamente, os pastores atuais, com o que estão carregando essa vara de ferro, é a determinação que eles têm em salvar os seus rebanhos, né? E podemos ver, né, no rosto de cada um deles, é a determinação. E o próprio parágrafo fala que isso vai acontecer num piscar de olhos. Excelente. Parágrafo 16. Com certeza, os ungidos vão vencer a morte. Eles serão ressuscitados. Então, durante a guerra do Armagedon, eles estarão em condições de participar de outra vitória, a vitória sobre toda a maldade. Outros milhões de servos de Deus vão sobreviver à grande tribulação e entrar no novo mundo. Esses sobreviventes terão o privilégio de ver com os próprios olhos mais uma vitória sobre a morte, a ressurreição de bilhões de pessoas. Imagine a nossa alegria quando isso acontecer. E todos os que forem totalmente leais a Jeová serão vitoriosos em outro sentido. Eles vencerão a morte que herdaram de Adão e viverão para sempre. Como os humanos vão vencer a morte? Alessandra? Bom, os ungidos vão vencer a morte porque serão ressuscitados com corpos espirituais e vida imortal. Já os sobreviventes que estarão na terra vão ver com seus olhos a ressurreição de bilhões de pessoas. Então, mais uma vez, será uma derrota para a morte. E no final dos 1000 anos, a morte adâmica será totalmente derrotada. Então, ela não existirá mais. E o que você pode dizer sobre os seus sentimentos em relação a isso que nós vimos nesse parágrafo em especial? Irmão Diego? Ainda mais na época que nós estamos vivendo, né? Sempre morreram milhares de pessoas todos os dias. Mas numa época como agora, que a gente pode acompanhar notícias, dados, a morte parece que se torna algo ainda mais devastador, pior, né? Como muitos dos nossos irmãos estão sofrendo morte dos parentes, amigos, conhecidos, vizinhos. Então, com certeza, a gente fica muito mais grato de observar como a ressurreição é algo real e como que a ressurreição realmente é algo que para Jeová é como se já tivesse acontecido, para Jesus como já tivesse acontecido, de tão certo que é. Então, realmente, desperta um sentimento de muita esperança e de alegria. Obrigado. Irmão Lúcio também, sentimento? Com certeza, os meus sentimentos é o mesmo descrito aqui, o de alegria. Sabemos que nós teremos de volta, né, todas essas pessoas que hoje estão dormindo na morte, é sinal de que elas também conseguiram vencer a morte, porque voltarão a viver.
Jeová dará esse privilégio para elas. Obrigado. O último parágrafo de hoje, o 17. Cada cristão deve ser grato pelas palavras consoladoras de Paulo sobre a ressurreição em 1 Coríntios. Temos todos os motivos para mostrar que aceitamos o conselho de Paulo de fazer o nosso melhor na obra do Senhor. Se estivermos bem envolvidos nesse trabalho, poderemos ter uma vida muito feliz no futuro. Nossa vida vai ser muito melhor do que podemos imaginar. Todo o nosso trabalho árduo no Senhor não terá sido em vão. Obrigado, irmão Lúcio, pela excelente leitura. Vamos ler aqui 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58. Se alguém puder fazer a leitura para nós. Irmão Mateus. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes e inabaláveis, e tenham sempre bastante para fazer na obra do Senhor, sabendo que o seu trabalho árduo no Senhor não é em vão. Obrigado, Mateus. Agora, a pergunta: que incentivo esse texto nos dá? Irmã Dalva. O incentivo de continuar fazendo o nosso máximo, né? Porque nós sabemos que tudo que fazemos hoje para a obra do Senhor, para apoiar na pregação, né, os irmãos, isso não vai ser em vão. Obrigado. Irmão David. Eu achei interessante duas palavras que o texto citou, sejam firmes e inabaláveis, né? Então, hoje em dia, o sistema de Satanás, ele estremece a nossa base. Então, se nós não formos firmes e inabaláveis, nós podemos ceder. Então, o incentivo também é de manter alerta, firmes, sempre pensando que o fim está próximo, né? E a salvação nossa também está próxima. Por isso que eu quero seguir esse conselho, né? De ser sempre firmes e inabaláveis. Obrigado. Irmão Henrique. E falando da pregação, né? Quando nós pregamos, falamos sobre a nossa esperança, mais a gente percebe como é triste as pessoas do mundo que não têm essa esperança, né? E isso é fortalecedor para a gente ver o privilégio que a gente tem. Isso nos ajuda a perseverar, né? Saber que a morte daqui a pouco vai acabar. Então, quanto mais nós pregamos, mais forte essa certeza, mais certeza nós temos, né? Obrigado. Que estudo excelente, não é mesmo? Quanta confiança isso nos deu, né? E a dinâmica que Paulo utilizou é muito inteligente. Logicamente, ele fez por Espírito Santo, mas quando ele compara, né, aspectos do tempo atual em relação ao tempo futuro. Semeia-se corpo físico, levanta-se corpo espiritual. E ele desenvolve esse raciocínio o tempo todo, fortalecendo a esperança e fé na ressurreição. Mas vamos ver, qual é a sua resposta? Como a esperança da ressurreição nos fortalece quando enfrentamos perigo? Irmão Mateus? Nós vimos o exemplo do apóstolo Paulo, que ele enfrentou até a morte. Aqui fala que ele lutou contra animais de verdade ali em Arena de Éfeso, mas ele estava disposto a enfrentar a morte por causa da ressurreição, dessa esperança que ele tinha bem forte, né? Então, se nós tivermos essa esperança também bem forte, nós vamos estar dispostos a enfrentar qualquer desafio, até mesmo a morte, porque nós vamos ter esperança de, se morrermos, sermos ressuscitados por Jeová, né? Muito bom. Que trabalho os ungidos ressuscitados vão realizar com Cristo? Bergione. Então, eles vão acabar com todos os governos humanos e reduzir também a nada a morte. Obrigado. E a última pergunta: por que o conselho de 1 Coríntios 15, 58 é apropriado para nós hoje, irmão Vitor? Nós temos todos os motivos para mostrar que aceitamos o conselho de Paulo de fazer o nosso melhor na obra do Senhor, né? Se estivermos bem envolvidos nesse trabalho, poderemos ter uma vida muito feliz no futuro. E nossa vida vai ser muito melhor do que podemos imaginar. Todo o nosso trabalho árduo no Senhor não vai ter sido em vão, com certeza. Isso, muito bom. Irmão Marcos. E esse texto fala, se nós tivermos bastante, nós vamos ser firmes e inabaláveis. Obrigado. Então, nós esperamos que esta consideração de Paulo sobre a ressurreição tenha fortalecido você, assim como fortaleceu
os cristãos naquela época. Fortalecer você, encorajar você, fortalecer a sua esperança. Mesmo que soframos hoje, como mostrou a capa dessa revista, né? Aquela menina que está passando por um problema sério, uma perseguição, ela vê com os olhos da fé o futuro, com esperança, mesmo que talvez tenha que enfrentar a morte. Né? Muito bom, irmãos. Agradecemos muito a sua participação, a sua ajuda, os seus bons, excelentes comentários. E também a equipe técnica que muito colaborou conosco. Vamos então finalizar a nossa reunião por entoar o último cântico, cântico 140, Vida Eterna, enfim. E depois o nosso irmão David Oliveira nos representará a Jeová em oração.